Amigo do meu violino, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu creio que o nosso amigo, de costume aqui no nosso podcast, professor e tudo que você quiser chamar, Ângelo Mendes, vai estar ligado a 350 por hora. Porque hoje nós temos um assunto muito legal, especial aqui no nosso podcast, com mais um convidado. Tá virando rotina? Não é que é rotina, é legal a gente ter convidados que são especialistas em determinadas situações, em determinadas matérias, em determinadas quesitos que eu, Ângelo, ou habilidades, ele já quis falar, tá 350, viu, cara? O que o Ivo tá querendo dizer é que é bom ter alguém que saiba alguma coisa para variar, né? Justamente, entendeu? A gente fica aqui só bagunçando e o Ângelo tirando onda e tal, o ligeirinho do oeste. Então, de costume aqui na nossa mesa, amigo do meu violino, eu sou Ivo Adams. E temos aqui, de costume, nossos amigos e fazem parte efetiva da mesa, Thiago Rosa, o artista da sala, Pode digitar lá, Thiago Rosa, vai aparecer 1001 coisas. E Ângelo Mendes, podemos dizer que é o cara, o professor, o fundador do MV Elétrico, e hoje ele traz uma pessoa que mora na central do coração dele, que ele conhece desde bebê, criança, o cara que tirou uma parte da família dele e levou junto, não é não, Ângelo? Hoje a gente tem na sala Samuel tem Tereza. Tem que resolver isso ainda, que faz tempo. Isso, A gente está trazendo hoje aqui na sala, Samuel Tereza é cunhado do Ângelo, mas ele é especialista porque é formado em fisioterapia e também ergonomia, quase não sai a palavra, porque é uma coisa que eu não estou acostumado, Então, ele está aqui na sala porque hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que a maioria dos violinistas não se preocupam, que se chama postura, relaxamento, se faz mal, jeito de tocar e etc. A gente vai conversar muito sobre isso. Seja bem-vindo na nossa mesa, viu, Samuel? Pode dar olá para a galera que está nos assistindo. Assistindo não, nos escutando. Quem sabe no futuro, Thiago? A gente vai começar a fazer... Vai rolar, vai ser o que vai acontecer quando a galera estiver nos assistindo, quando a galera estiver vendo todas as imagens, tudo isso que a gente está vendo, vai ver o tamanho do braço do Ângelo que está ostentando. Já que o tema hoje tem a ver com a parte mais corporal, o Ângelo veio de braço de fora e mostrando os músculos. Quis mostrar os músculos, velho? Eu não sei não se... Assim, a gente pode dizer que ele é meio manequim de funerária, mas vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Muito legal estar aqui, Ivo, Thiago. Cunhado não vou falar porque cunhado a gente gosta só um pouco, Então muito legal estar conhecendo vocês hoje, participando também. Cunhado nem é família, desse podcast. Exatamente. Eu vou tentar. Vou lembrar disso, vou lembrar. Além de você ter falado aí da fisioterapia e da ergonomia, eu também sou violinista, Então é legal trazer esse tema para dentro do podcast, porque na verdade a gente tem que lembrar que o violino ele tá com a gente, está grudado no nosso corpo quando você está tocando, E o Ângelo pode falar muito bem isso, que o bom desempenho do violinista depende dele. Na verdade, então, se o corpo estiver bem, a postura estiver boa, a resistência física estiver boa, o desempenho é bom, Então, vai ser muito legal a gente discutir esse tema aí. Então, aproveitando já que é desempenho, o corpo, o Flamengo vai ser campeão do Campeonato Brasileiro esse ano? Eu acho pouco provável. Eu tô vendo o Thiago que ele gosta de futebol, mas é que tem nada a ver com futebol. Eu aproveitei só para bagunçar, porque o Thiago é São Paulino, Eu acho que foi o único time que não levou a goleada. Entendeu? Não sou flamenguista também, mas é só para bagunçar. Mas aproveitando aqui na mesa, Thiago e Ângelo, aproveitem e dê boa noite, Hoje a gente está gravando de noite, aqui, mas não quer dizer que a gente sempre grava à noite. Então, Ângelo, dê olá para quem está nos escutando. Olá, alguém que está nos escutando, seja bem-vindo mais uma vez. Rapaz, eu tenho que rir, cara. É sempre bem-vindo aí a presença de todos. E bora para esse próximo podcast. E aí, Thiago? Hoje eu vou passar a bola para o Thiago, porque o Thiago é o cara artista que toca basicamente 18 horas por dia, O cara acorda com o violino, dorme com o violino, tanto que ele não faz limpeza no violino, só acontece de 15 em 15 anos quando vai para o luthier.
Então... Não dá tempo, gente. Não perco muito tempo de estudo, se eu for limpar. Ele disse que é violinista raiz, mano, tal. Ele é mineiro metido a paulista. Só isso que eu quero dizer. Mano do gueto, violinista mano do gueto. O cara é mineiro metido a paulista. Eu faço o que com um cara desse? Então, Thiago, para aproveitar, já que você é o cara que... Assim, digamos, na verdade, tirando o Ângelo, né? Que o Ângelo, por trabalhar como luthier... Ele também, né, usa o violino muito, mas não tocando o dia inteiro como você. Então a gente vai passar a bola para o cara que mais toca violino na sala. Né? Eu posso dizer assim que eu tenho uma inveja santa do Thiago, né, porque eu gostaria de ter esse tempo, poder treinar mais, tocar mais. Eu não tenho esse tempo ainda, quem sabe, né? E aí, Thiago, eu vou deixar você mas, fazer... cortando aqui. Mas ele tá 350, viu, Thiago? Ele tá 350, ó, já cortou, tá 350. O assunto é interessante porque não envolve só o violinista. Eu, como luthier, também tenho que manter uma certa postura na construção. Ainda mais você trabalhando 18, 19 horas aí em pé, sentado, né, você tem que ter uma bancada na posição correta e tudo mais, né? Bora. O cara tá com a cara de que acabou de chegar da praia, tá falando só porque tem familiar hoje na sala, trabalho 18, 19 horas. Toda vez que a gente grava um podcast, ele tá de bonezinho da MV, tá de camisinha da MV. Então, tudo de boa. Ele tá com aquela cara cheia de olheira pra dizer que tá 3 noites sem dormir e tal. Ele é o único que tá de banho tomado, olha lá, cabelinho molhado e tal. É o único que tá de banho tomado aqui, o único que teve tempo de tomar banho hoje. Rapaz, eu acho que eu não sei qual é o comentário que o cunhado vai fazer com a irmã dele, entendeu? Cara, tá chovendo aqui, por isso que ele tá cabelo molhado, porque tomou chuva, tomou banho não. Brincadeira. Você que quer participar com a gente, mande sugestões sempre no twitter.com/blog Meu Violino. Tá? Interage aí nas redes sociais também, pode procurar qualquer um. Né? Assim, e aí a gente vai respondendo e falando com você durante a semana e colocando assuntos na pauta. Thiago? Isso, e cobra o Ivo lá, porque ele que é responsável de postar as coisas que ele pede pra gente. A única coisa que não foi mandada aí foi os pedais. Por isso que eu não postei, porque todo mundo tá dizendo assim, eu só quero os pedais. A única coisa que interessava pra galera pedal, o cara lá quer saber de foto de violino naquilo e tal. Os pedais não vai ser tão fácil assim, vai ser um curso e vai ser caro, viu? Já avisando. Brincadeira. Esse projeto de gravar esse curso ele tem desde que é criança e nunca saiu do papel. Thiago, aproveitando que você é o que mais usa o violino assim, para a maioria dos violinistas de forma de tocar, né? Porque o Ângelo veio aqui, eu passo 18 horas sentado na mesa construindo violino, mas de 1000 violinistas tem um luthier, cara. Então hoje a palavra é do Thiago, entendeu? Thiago, ei, galera! Aproveita e abre esse podcast fazendo uma pergunta direta para o nosso amigo aí, Samuel Tereza, convidado especial hoje para falar sobre esse tema que às vezes a gente ignora, não só no violino, na vida inteira, né, cara? Inclusive todo mundo está sentado errado aqui, de acordo com o meu vídeo, do que eu estou vendo, ele deve falar sobre isso. Vai lá, deixa eu me arrumar depois dessa aqui, velho. Pronto, me arrumei aqui. Então, Samuel, primeiro assim, querido ouvinte, um oi para todo mundo, é um prazer estar com vocês novamente. Escute até o final aí, que no final tem um prêmio. Tô brincando, não tem não. Mas aí é o seguinte, Samuel, muito boa sua presença aqui, a gente tem dito que a gente vai chamar alguém para falar sobre isso, porque muita gente faz coisas erradas, a gente vê os alunos, né, fazendo coisas erradas sem medir consequências de que isso pode acarretar lá para frente, né? Principalmente com relação à postura do iniciante. Muita gente pergunta assim, tem que pegar o violino com o pulso reto, tem que fazer assim, o cotovelo tal, o ombro não sei o que, costa não sei o que, por quê? Né? A gente tenta explicar o melhor possível para o aluno, tipo, a importância de ter uma boa postura, mas tem muita gente que não tem postura nem na vida, né? Aí quando chega no violino só transfere isso pro instrumento, né? Se você pudesse, a minha primeira pergunta, eu duas que são principais. Minha primeira pergunta é o seguinte: se você pegasse um aluno, quando você pega um aluno de violino, não sei se você dá aula ou não, você é uma pessoa importante, não deve dar aula, né? Você deve fazer outras coisas mais importantes, né? Que é isso, velho? Ô, Ângelo, ele acabou de destruir o professor de violino, né, cara? Cara. Pessoa que tem outras coisas mais interessantes para fazer, né? E aí, quando você, se você tivesse um aluno aí, pega um aluno na primeira vez e ela perguntasse, não, tudo bem, mas por que eu tenho que
a minha postura tem que ser tão rigorosa? Por que eu tenho que ser tão rigoroso com a postura desse jeito? O que você falaria assim para a pessoa entender de uma vez por todas que isso é fundamental para ela? Porque é difícil para a gente explicar para a pessoa quais seriam as consequências de uma má postura e tal. Então, Thiago, é uma pergunta muito legal. É assim, é até difícil Obrigado, de responder. eu só faço perguntas legais, você vai se acostumar. Depois daquele 50 na conta, eu passo a conta, viu? Pra poder falar bem da pergunta. Pergunta não, como pérolas aqui do nosso podcast, cara. Não, tem Você vários conhece alguém segredos que... aqui. Ó, você acha que o Ângelo não fez o papel direito de casa como cunhado e não deve ter feito você escutar os podcasts, se inscrever, falar que existe e tal, né? Então se você começar a escutar os podcasts, você vai ver que o cara aí, velho, já furou cavalete, entendeu? Tem uma vida pregressa, né? Vamos falar assim. Entendeu? É um Einstein do violino, cheio das experiências, né? Eu tenho uma história, É raiz, mano, é raiz, mano. Vamos lá. Eu conheço o Lutia, mas não consegui. Olha, então assim, é um assunto que a gente não presta atenção. Na verdade, é uma coisa que quando eu estou dando aula, eu gosto de falar muito para os alunos. Se tem uma coisa que a gente não presta atenção é no nosso corpo, né? Eu nunca vou prestar atenção quanto que pesa a minha cabeça, porque ela está grudada em mim, né? É só levantar para trás ou virar para o lado, ou girar ela vai me obedecer, porque a minha musculatura ela está grudada em mim e eu comando ela sem ter que pensar nisso, né? Então, o cachorro latiu aqui do lado, inclusive se aparecer no podcast o cachorro, tem o Schubert e a Xirra que está aqui acompanhando esse podcast com a gente, tá? Então, vocês não assustem, não. Peraí. Schubert e Xirra? Exatamente. São dois paradigmas, o Schubert é um Schnauzer, filho de... É um Schnauzer, né? Um alemão. Então ele deveria chamar alguém aí tem a memória efetiva muito séria de He-Man, She-Ra, né? Esqueleto, eu gostei mais da She-Ra. Então, se você olhar, os dois estão aqui no ar-condicionado, curtindo a vida, né? A vida é melhor do que a nossa. Então, assim, o que acontece? O grande segredo dessa resposta aí, a gente tem que lembrar que o corpo humano é uma máquina, como qualquer outra, né? É uma máquina. E a partir desse ponto eu tenho que pensar o seguinte: quanto menos energia eu gastar à toa, quanto menos energia eu desperdiçar dentro do meu movimento, da minha movimentação, mais energia eu vou ter sobrando para minha performance, correto? Então, vou pegar o Thiago, que é um cara da noite aí, que faz um show da de noite, quantas horas? Ficou meio dúbio esse negócio aí, viu, Thiago? Cara da noite, pá. Um cara da noite, explica pra galera. É artista, só trabalha à noite, né? Ô, rapaz, eu vou começar a jogar aquele negócio assim, minha mãe disse pra eu andar com essa galera, viu? É porque eu sou porteiro de um prédio. Entendi. Então, assim, você pega o Thiago que faz apresentações que duram aí 2 horas, Thiago, 3 horas. Tá piorando, ó. É o cara da noite que faz apresentações de 2 horas. Faz apresentações, que não caiu nada na conta aqui ainda, então eu vou piorando enquanto não entrar nada, entendeu? Então, assim, tem que lembrar o seguinte: quanto mais energia eu preciso do meu corpo, mais eu preciso economizar energia, né? Então, vamos pegar lá um concertista que vai fazer um concerto de 1 hora. Ele pega um concerto lá que ele já está sob pressão psicológica gigantesca, porque tem uma plateia inteira e ele não pode errar uma nota. Que tem um monte de gente que vai no concerto só para ouvir o solista errar. Opa, eu já ouvi falar de gente assim já. Eu vou falar assim, ó, por ser violinista, a gente estuda muito o ouvido, então você fica bom de ouvido. Muitas vezes você nem consegue tocar, mas o ouvido tá bom. Então o que acontece? O cara tá sob pressão, porque tem um monte de gente ali na plateia que tá ouvindo ele. Então ele precisa estar num momento de completo relaxamento muscular para que toda a performance muscular para ele desenvolver aquela apresentação, correto? Então quando eu falo para essa pessoa que vai começar o violino, para ele manter uma boa postura de punho, para ele manter uma boa postura de coluna, uma boa postura de pescoço, e isso aí, eu acho que a luthieria, ela entra com toda a força dela, né? Porque, vou puxar um link aqui, quando você vai comprar uma bicicleta, eu tenho 1,70 m, eu vou comprar uma bicicleta, o que eu faço? Eu vou lá na loja e falo, quero uma bicicleta.
Daí o cara pergunta, que tamanho de quadro? Eu falei, sei lá, me dá qualquer coisa. Aí ele te dá uma barra circular. Aí ele te dá uma barra circular. Exatamente, com aro 28, com freio de pé. Se aquela bicicleta não está adaptada a mim, quanto de energia a mais que eu vou gastar? Né? Então, aí que entra a luthieria. Uma queixeira bem posicionada, a espalheira que te permita ter o encaixe apropriado, a altura das cordas na composição da tua mão, do sua força e tudo mais. Então, o que acontece? Se eu consigo ter um violino adaptado para mim, né, porque cada um tem. Você olha o Ângelo, olha o tamanho desse pescoço. Fino, comprido. O tamanho do braço, tô apaixonado, cara. Você olha pra mim, esse pescoço curto, você nem vê que tem pescoço. Você acha que o mesmo violino e a mesma regulagem de espalheiro vai dar pros dois? Não vai. Então por que eu tô dizendo tudo isso? Quando eu pego uma postura muito bem composta, a minha musculatura está relaxada. E eu preciso da minha musculatura relaxada para que eu consiga ter o melhor desempenho possível. Então, até para não prolongar muito essa pergunta, Thiago, eu preciso falar aqui, porque eu acredito que a maioria das pessoas não são da área da saúde, dentro desse que vai ouvir esse podcast. A gente tem dois tipos de contração muscular. Eu tenho a contração muscular estática e a contração muscular dinâmica. A dinâmica é a que a gente usa para andar, para levantar um peso, para correr. A musculatura contrai e relaxa o tempo todo. A musculatura que a gente utiliza, a contração muscular que a gente utiliza para tocar violino é a contração estática. Eu tenho que manter o meu corpo numa postura, não é? Então, eu posicionei o violino, eu vou ter que trabalhar com esse violino uma hora, daquela forma ali, sobre todas as tensões que eu já disse. Então, o que vai acontecer? Se essa contração estática tiver acionada o tempo todo, eu não deixo chegar sangue lá. A contração estática é o quê? O músculo contrai, não relaxa mais, então não está chegando a quantidade de sangue adequada naquela musculatura. Quanto menos sangue, menos oxigênio, menos desempenho. Ou seja, esse violinista vai começar a sofrer no meio da música. E a gente sabe que uma boa performance exige uma grande concentração. Se você começar a ter dor muscular no meio da apresentação, provavelmente você vai perder a concentração e vai dar aquela nota desafinada que o cara tá lá esperando, ansioso. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Por isso que eu preciso da boa postura tocando. O arco cair da mão, igual duas situações que eu estava fazendo no concerto de Vivaldi. Concentração, foco, etc., não serve só na área de saúde, né? O meu professor, inclusive, né, ele fala assim, eu tenho... o dentista já falou que eu tenho bruxismo. Quem não sabe da área dentista, é uma coisa muito séria, né? Você contrai muito, está mordendo muito fora, etc. Eu não vou entrar assim, porque eu também não sou da área médica, não entendo muito. Mas, por exemplo, quando eu estou tocando, eu costumo morder o maxilar de uma forma que eu já fui pro dentista várias vezes pensando que eu tô com um problema no dente e não é. É a mordida tão forte que... Parece até que o dente tá mole, né? Que os nervos, né, fazem parecer que o dente tá mole, que o dente tá com cárie, que o dente tá com... Não tem nada. Porque eu mordo muito. Então o professor, na hora que eu tô tocando, ele diz assim, rapaz, comece a sorrir para ver se você relaxa. Até porque eu quero entrar no segundo ponto aqui, muito importante muita gente, assim, é uma percepção minha, né? Muitos professores, às vezes eu vejo vídeo no YouTube, não sei o que, etc. Aí eu olho assim, você tem que tocar violino relaxado. Porque o violino, para tocar relaxado, é de uma forma natural. Vem cá, quem é que me convence que violino, a postura do violino é uma forma natural de tocar? Não é, cara. Pelo amor de Deus. Aí o cara diz... Quem que naturalmente é o doido que fica com o braço pra cima, assim, né? Não, é o braço, você tem que virar o punho. Aí tem postura de mão direita, postura de mão esquerda, jeito de braço levantar, cotovelo, não sei o quê, jeito de segurar o violino. Quem é que me convence que isso é natural? O cara, não, você não pega assim um copinho de café, então é assim que você tem que pegar o arco, não sei o que, é assim que você pega a caneta. Não existe nada natural, entendeu? Assim, aí, olha, o que a gente tem que pensar, assim, pegando os ganchos que eu deixei, né, da contração estática, da contração dinâmica, eu tenho que lembrar o seguinte, para eu ter uma boa movimentação de dedos, que eu vou usar muito agilidade nisso, o meu ombro tem que estar bem fixado. Só que se o meu violino não estiver bem adaptado, com uma queixeira adequada ali, com uma espalheira adequada, eu vou ter que fazer força nesse ombro. Quando eu faço força no ombro, a musculatura do braço já está comprometida. E como que eu vou tocar lá? Então eu vejo o pessoal tocando violino sem espalheira. É só você analisar qual que é a distância do teu pescoço até seu ombro.
quanto que tem de espaço ali? Se você tem um cara que colocar um cello no pescoço, né? Exatamente. Então, assim, olha, é natural Por essa exemplo, distância? o pescoço do Ângelo cabe um contrabaixo. Não, é um contrabaixo. Olha os dois falando mal lavado. Então, assim, o que eu tenho que analisar? Se eu tenho um espaço, eu tenho que preencher todo esse espaço com a espalheira, com a queixeira, para que eu tenha um apoio adequado. Depois o Ângelo pode até comentar, e já deve ter comentado em algum outro podcast, essa questão da vibração da madeira que se perde quando você encosta totalmente na madeira, em vez de encostar na espalheira. Tá? Então, assim, além de você perder a performance do instrumento, você exige energia muscular. E daí volta naquela coisa que eu disse no início. Se eu tenho desperdício de energia tocando ou segurando o violino, eu perco a energia na hora de tocar. Né? Então, se o Thiago começar a ter dor lá no meio do apresentação que ele faz, eu ia falar o outro, mas vou falar da apresentação. Não ficou claro ainda, viu, Thiago? Você vai ter que se... Você tem vários podcasts ainda pra ele poder... O cara fica fazendo uma apresentação, de repente ele começa a sentir dor bem no meio do... Aí dá uma pausa. Ele deu uma pausa dramática aqui, eu fiquei até tenso. Eu não vou falar o que eu tô vendo aqui na imagem, entendeu? Pra deixar o pessoal de casa com o ouvido que essa apresentação de noite é tocando violino no polidense. Eu não sei como o cara consegue tocar de ponta cabeça, mas legal. Então, assim, olha, a questão da postura é ganhar performance. Então, a postura do violino é natural? Não, mas eu tenho que tentar deixar o mais natural possível para que o meu corpo sofra o mínimo possível para que eu tenha performance. É energia de performance, é isso. Pronto, eu sei que o Thiago levantou aí, mas aproveitando isso daí, o mais natural possível, o Thiago já levantou o dedo, aí você já engata e ele vai perguntar o seguinte. Aí vem dentro desse detalhe aí que você está falando, cara, sempre eu fiz um tempo da minha vida Kung Fu. E eu costumo comparar Kung Fu muito com violinista. Porque... Já viram aquele filme o Kung Fu Panda, então? É, mais ou menos isso. Meus mestres sempre diziam assim, né, os Sifus, como a gente chama, eles diziam assim, rapaz, relaxa. Eu dizia, não é possível, relaxa. E o mais engraçado é que no Kung Fu, o golpe mais forte é o mais relaxado. É engraçado isso, entendeu? Porque você acha que é o mais tenso que vai ter um golpe mais forte. Não é, o mais relaxado. Aí eu te pergunto assim... É o que ele estava falando de economia de energia, né? Justamente. Como é que eu consigo tocar relaxado? Para o ouvinte que está dizendo assim, porque sempre vai escutar o professor, relaxa o dedo, relaxa a mão, relaxa o corpo, relaxa o ombro. Como é que eu consigo isso? Sim, então assim, olha, essa pergunta é bem fácil de responder. A primeira pergunta que eu tenho para devolver, e sobre essa pergunta você tem consciência corporal? Esse é o grande segredo, consciência corporal. Boa. Porque, gente, é impressionante, eu como fisioterapeuta, quando eu fazia estágio lá na clínica, a gente falava, relaxa a cabeça que eu vou segurar. Ninguém consegue relaxar a cabeça. Mas por quê? Você ensinou para o teu cérebro como que é a postura relaxada? Eu preciso ensinar. Então, qual que é a dica que eu tenho para dar? Isso eu aprendi com um professor de violino e eu vi muito na fisioterapia e dentro da ergonomia também. Trabalha com a contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Tá fazendo um exercício de violino? Faz um pentagrama com os ombros totalmente contraídos. Próximo pentagrama. Os ombros, eu tô tentando mostrar no vídeo, mas ninguém tá vendo o vídeo, né? Só a gente, né? O cara tá pentagrama, como é pentagrama, cara? O que é pentagrama, né? Então vamos pegar lá, escolhe uma quantidade de notas dentro do seu exercício, toca totalmente contraído. Contrai o bíceps, quem não sabe o que é bíceps, entra no Google, pelo amor de Deus. Ou a gente manda a foto do Ângelo, a gente manda a foto do Ângelo aí, Depois a gente vai mandar Fica atrás da orelha. Um screenshot aqui do Ângelo com o braço mostrando o bíceps, o que é o bíceps. Então contrai tudo, contrai músculo, contrai pescoço, contrai ombro, tudo que você conseguir. Próximo, o Thiago já fez o instantâneo para vocês, tá aí o braço definido do Ângelo para mostrar para vocês. Olha, então, então a ideia é essa, viu, Ivo?
trabalha um pentagrama, ou não vou falar pentagrama, porque às vezes o cara está estudando violino, mas nem sabe o que é pentagrama ainda, mas uma linha lá da partitura toca contraído, próxima relaxado, próxima contraído, próxima relaxado. Por quê? Para você ensinar o teu cérebro o que é relaxado. Porque se eu falar para você relaxa, mas você não sabe o que é relaxa, você não sabe relaxar, né? Então eu preciso ensinar isso pro cérebro. Para quem não sabe o que é um pentagrama, troca de professor, viu? Exatamente. Depende, né? Depende. Tem gente que não curte matemática. Ô, Thiago, você levantou o dedo primeiro. E seu pai te entregou, disse que você era ruim de matemática. Ele se enganou, porque eu sempre fui bom de matemática. Foi ou não foi, Thiago Eduardo? Não, o menino é bom em tudo, mas era ruimzinho em matemática. Eu sou ruim para guardar, números, para guardar bom. Números, história e geografia, eu sou péssimo. Português também, péssimo. Agora, exato, tem dificuldade. Tiago, vai lá, qual foi o dedinho que você levantou aí? Diga pra ele, porque eu já tenho uma pergunta aqui engatilhada. Ó, depois o Ivo, você levanta o dedo na hora que você quiser falar, viu, Ivo? Ivo, entra na fila. Só porque você é moderador, você não acha que você tem aqui a gente tem que seguir a hierarquia, então a gente sempre tem que dar voz ao Ângelo, o cara é 2 vezes mais velho que eu e você. É verdade. Então, o que eu ia perguntar é o seguinte, Samuel. Eu queria porque a gente está abordando, o tema é muito importante e a gente está abordando de maneira meio genérica. Assim. Até foi muito interessante o que você falou a respeito de consciência corporal. É um negócio que eu falo para os meus alunos e a maioria não entende bem. Porque assim, o violino é um instrumento que teoricamente você tem que dividir o corpo em 2 partes. Uma em que a pressão, a força, ela varia e outra não, né? A mão esquerda, teoricamente, a pressão não varia, você tem que tocar sempre levinho, né? Você não tem um momento em que o seu dedo tensione muito, como na mão direita tem, por exemplo, você vai tocar um pouco mais forte, seu dedo pressiona mais, faz mais tensão e tal. Então, metade do seu corpo, a metade do lado esquerdo não varia a intensidade, a força, a pressão e tal, tem que ser sempre levinho. E a metade da direita, ela tem alteração de pressão, de força, e é aí que muita gente se perde, né? Então, assim, achei interessantíssimo que você falou sobre esse negócio de consciência corporal. Fica a dica aí pra galera que tá estudando, pra quem ouviu. Mas eu ia te perguntar o seguinte, sobre casos mais específicos, sobre coisas mais simples, mas que às vezes eu imagino que seja muito prejudicial. Por exemplo, eu acho que o método Suzuki foi o primeiro que começou a bater bem forte nesse negócio de postura, né? No geral, os métodos falam muito da parte técnica, mas pelo que eu vi, e olha que eu não sou tão fã do Suzuki, né, quanto a maioria, mas foi o primeiro método que eu vi que começou a falar, assim, por ordem de importância. E a primeira coisa no método Suzuki era a questão da postura, né? E aí você pega pessoas que ficam, por exemplo, vai ficar de pé, vai estudar sentado, vai estudar em pé? Não, vou estudar em pé. E aí a pessoa se apoia numa perna só, deixa o quadril meio esquisito, nesse caso a coluna já fica torta. Como que a pessoa... O que você acha que é um checklist, assim, que a pessoa tem que, quando ela vai começar a tocar, que ela tem que perceber, sabe? Se ela tá apoiando numa perna só, se a coluna... tá reta, não tá, se ela puxa o ombro para trás, se tem que baixar, o que você acha que a pessoa fala assim, não, eu quero saber se eu tenho uma má postura, o que ela tem que visualizar, assim, sabe? Tá, então assim, ó, eu gosto muito de usar isso quando eu tô dando aula, a musiquinha da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, não é? Então assim, ó, na verdade o corpo, a gente é formado por articulações, né, e a gente é um bonecão bobo, se você soltar a força que mantém o corpo funcionando e com a tensão certa, a gente é um bonecão bobo, né? Então a força muscular, a tensão muscular natural que traz pra gente essa questão de manter as articulações posicionadas, tá? Então quando eu brinco com a música da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, é mais ou menos isso. Então eu tô sentado, eu tenho que lembrar o seguinte, o que é o meu ponto principal? O meu ponto principal do meu corpo é a minha coluna, tá? Então quando eu estou sentado, eu tenho que me preocupar com o apoio lombar, que a minha lombar tem aquela curvinha para dentro, né? Para quem não sabe o nome lombar, é a região mais baixa da coluna, que a gente tem uma curva que ela é voltada para o lado de dentro do corpo. Então, logo em cima da bunda, é isso que você quer dizer? Mais ou menos, eu não queria falar, mas é isso aí. Tá então, falado. É aquela curvinha. Então, essa parte tem que estar com apoio. Vou estudar num banco.
Eu não recomendo estudar no banco porque eu aumento muito a tensão da minha coluna. Eu preciso de um apoio lombar, tá? Então, quando eu tenho um apoio lombar, eu consigo ganhar um apoio para toda a coluna vertebral. Quando eu estiver sentado, é importante que o meu quadril e o meu joelho estejam na mesma linha e o meu joelho e o meu tornozelo estejam na mesma linha. Porque daí eu ganho apoio. Para você ver, Thiago, como é legal isso, se você falar para os nossos ouvintes aí, uma experiência divertida para fazer, você pega aquela balança de banheiro antiga, que tinha ponteiro ainda, sabe? Você senta em cima dela e você vai, com a coluna apoiada na cadeira e os pés no chão, você vai ver que vai estar exatamente o teu peso na balança. Então eu vou pegar eu com 90 quilos, eu sento na balança, com o meu pé apoiado e com a minha coluna apoiada, eu tenho 90 quilos exatos na balança. Quando eu tiro o pé do chão, vai para 95 quilos. Quando eu desencosto, vai para 100 quilos. Ou seja, eu aumento 10 quilos de pressão na minha coluna. Sentado, só de... Exatamente. Então, assim, é uma experiência muito legal de se fazer, que você percebe o tanto que influencia a falta de apoio. Então, eu tô tocando num evento, lá, não me interessa. Eu tô louco pra acabar esse podcast pra ir lá fazer o teste. Já senta o Anjo. Eu tirar a foto pra dizer, amor, eu emagreci 10 quilos, amor. Dá uma olhada, eu vou emagrecer agora, só pra você ver. Né? Então, assim, olha só como é interessante isso, que só de eu não ter um bom apoio de coluna, eu já tenho 5 kg de tensão na minha coluna a mais. Né? Então, assim, quando eu estou em pé, eu tenho que permanecer com a minha coluna reta. Lembra que o meu foco sempre é coluna. Tá? Então, o que é a minha dica? Você está estudando, você vai estudar 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia? Varia. Cada meia hora faz uma troca de postura. Sai do sentado, vai para o em pé. Cada meia hora. É ideal que dentro de uma hora você faça um descanso de 10 minutos. Porque lembra que eu disse da musculatura em contração estática? Essa contração estática não é boa para o corpo. Então eu preciso descansar. Então se você, vou estudar 4 horas hoje, já planeja meia hora em pé, meia hora sentado. Toda hora eu vou fazer essas 2 trocas. E a cada 1 hora eu descanso 10 minutos. Vai fazer outra coisa, deita, muda de postura. Tá? Então é isso que a gente tem que lembrar das posturas. Eu sei que estudar só sentado é ruim. Estudar só de pé é ruim? Também. Na verdade, assim, olha, quando eu estou sentado, por incrível que pareça, eu tenho uma pressão maior do que quando eu estou em pé. Quando eu estou em pé, eu tenho uma pressão de 100% nos discos, tá? Nos discos intervertebrais. Para quem não sabe o que é, dentro de cada vértebra, desses ossinhos que a gente tem na coluna, eu tenho um disco no meio, que ele é fibrocartilaginoso. Lembra daquele Rainha System? Que tinha aquela borrachinha que você colocava no calcanhar? Vocês são jovens, né? Só eu e o Anjo que vai lembrar. Esse senhor aqui vai falar que não lembra, mas ele lembra. Então, assim, eu tenho um disco fibrocartilaginoso ali. E aí, o que acontece? Quando eu estou em pé, a pressão é de 100%. Se eu sentar e ficar numa postura com o tronco um pouco para frente, deixei a estante muito baixa lá e vou dobrar o corpo em direção à estante, a minha pressão do disco aumenta 40%. Então, só de estar sentado errado, igual a gente está os 4 sentados aqui, a pressão do disco já aumenta em 40%. Quando eu estou em pé, com o corpo tombado para um lado ou para o outro, né, então eu apoio do lado direito ou apoio do lado esquerdo, eu desnivelo a minha coluna em 5 graus e aumento em 40% também a pressão no disco. Para vocês verem como é importante. Uma coisa é eu lá no show, que eu vou tocar, eu vou correr, eu vou subir no polidense, virar de ponta cabeça tocando violino. A gente está falando do Thiago aqui, né? Então, nesse momento não interessa, né, muito o que eu vou fazer, porque não é uma permanência grande, né? Então a troca de postura é constante e o momento me permite. Agora, eu vou estudar violino, eu tenho que me preocupar. É nesse momento que eu tenho que ensinar para o meu corpo o que é boa postura, o que eu tenho que estar com o pescoço relaxado, a mão relaxada. Então, voltando naquele exercício de contrai e relaxa que a gente falou no começo. Seria isso. Já deu 35 minutos de podcast, então a gente vai ficar em pé agora para gravar o resto. É o indicado, todo mundo de pé. Eu nunca vi o Ângelo ficar tão quietinho no podcast, viu? Aproveita. E aliás, eu vou ali pegar um café, aproveitar para minha pausa nesse momento. Ô Ângelo, aproveita e faça a sua pergunta já dentro desse tema, entendeu? Porque
já que o Thiago já falou sobre levantar e ficar sentado, como ter cuidado em estudar em pé e estudar sentado, sabe? Qual as diferenças para um e para outro, além do que você falou, mas o que tomar cuidado? Porque, por exemplo, eu não gosto de treinar sentado. Eu odeio treinar sentado. Eu também não. Entendeu? Eu não gosto, é uma coisa minha. Mas quando eu estou na igreja tocando, eu tenho que sentar, né? Porque tem que ficar lá no cantinho, não dá para ficar em pé. Mas eu não gosto, eu me sinto um pouco meio preso quando eu estou sentado, sabe? Eu sinto mais pressão, parece que eu fico mais cansado, parece que eu tenho que tomar mais cuidado ainda com a minha postura, enfim. Quais as diferenças em pé e sentado e o que eu preciso tomar cuidado? Porque você já falou que a gente tem que trocar de meia em meia hora, mas já que a gente às vezes se sente um pouco preso, às vezes pode estar... Por exemplo, eu sinto que tocar sentado eu fico mais contraído do que em pé, certo? Diga, Ângelo, você tá anotando? Não entendi, você tá anotando o quê? Ele tá fazendo mímica aqui, velho. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, cara. Ele tá jogando imagem em ação. Eu esqueci de avisar você, Samuel, que o Ivo vai fazer uma pergunta, ele faz umas 15. Eu peguei o papel pra você anotando aí. Aí você tem que anotar. É isso que o Ângelo tava falando, anota. Você viu que ele falou assim, Ângelo, qual que era a sua pergunta que você ia fazer e foi embora. Ele já mandou dele, Ângelo, assim, faça a sua pergunta, já que o Thiago falou sobre isso, e ontem eu tava almoçando e não sei o quê. Cara, comunicador é assim mesmo, não tem jeito de segurar. Mas, ó, vamos lá, é assim, Ivo, eu também, eu odeio tocar sentado, tá? Então, eu como músico, eu falo que quando eu vou tocar, o que você tá procurando aí, Ivo? Conta pra gente. Eu já tô procurando a quinta pergunta aqui já tá engatilhada já. Já responde a mim, é melhor sentado ou deitado nesse caso? Então. Rapaz, eu queria ver você tocando deitado. Essa pergunta eu não sei responder, porque a canseira tá grande, se eu deitar eu durmo. Tem que se fazer sentado. E Thiago, depois você manda sua foto, viu? De cabeça pra baixo tocando violino no Polidense, por favor. Tá. Então, assim, na verdade, eu também, como músico, eu posso falar, tirando toda essa parte técnica de lado, tocar em pé te dá mais liberdade. Agora eu vou dizer por quê. Vamos pensar no corpo como se fosse peças encaixadas umas nas outras. Tá tudo ligado. Tipo um Lego. Tipo um Lego. Tipo um Lego. Agora você pensa o seguinte, a coluna tem uma base que é o quadril grande. No caso do anjo não é tão grande, mas tem um quadril ali. E tem um pino, que é a coluna. Gente, olha só, eu vou falar para vocês uma coisa muito técnica agora, para que vocês guardem na cabeça. E que a gente entenda também. Uma cabeça pesa uma média de 10% do corpo. Então, a minha cabeça aqui, ela pesa quase 9 quilos. Então, se eu cortar a cabeça, que a gente vê no filme, que o cara corta e joga no pé do outro, mentira, porque uma cabeça pesa 10 quilos, o cara vai fazer uma puta de uma força pra jogar uma cabeça. Agora entendi que você toca de cabeça pra baixo, viu, Thiago? Porque é um pêndulo, na verdade. A parte, né? Exatamente. Aí você pega o braço, os membros superiores, cada braço pesa 5% do peso corporal. E o tronco, ele pesa até 47% do peso do corpo. Ou seja, se eu pegar um cara de 90 quilos, eu tenho quase 50 quilos em cima. Né? Então 45, 46 quilos na parte de cima. Quando eu estou sentado, eu formo um pêndulo mesmo. Então a minha coluna está apoiada só no meu quadril. Quando eu estou em pé, aí sim eu tenho toda a musculatura da coxa, do quadril, para segurar para me segurar nessa postura. Então é muito mais fácil eu me manter numa ótima postura em pé do que sentado. Né? Então, principalmente por isso que é ruim ficar. Desculpa te interromper, mas é por isso que é ruim ficar apoiado numa perna só. Porque a impressão que eu tenho quando você fica apoiado numa perna só é que você apoia todo o peso de um lado só do quadril, né? Sim. Então até foi bom você ter falado isso, porque assim, Thiago, ó, qual que é a grande sacada disso? Se eu ficar muito tempo em pé de um lado só, vai me dar dor. Se eu fizer trocas de posturas, um pouco eu fico na esquerda, um pouco na direita, um pouco nas duas, mais tempo nas duas, eu vou ter descanso. Tá? Então eu preciso ficar uma hora em pé tocando. Eu troco, eu fico um pouco na perna direita, um pouco na perna esquerda, mas a maior parte do tempo nas duas pernas apoiadas no chão. Tá? Então,
qual que é a nossa grande ideia para isso aí? É trocar de postura. Tá? Quanto mais eu conseguir trocar de postura, melhor. Que sentado não deixa. E o grande problema do sentado, que puxa a gente para frente. A postura do violino, eu tenho que levantar os meus 2 membros superiores para tocar. Quando eu puxo, lembra que eu falei que cada braço pesa 5% do peso do corpo? Ou seja, a hora que eu jogo os 2 braços para frente, eu tenho praticamente, no meu caso, 9 quilos me puxando para frente. Eu tenho que fazer força na coluna para segurar a postura. Tá? Então, é por isso que tocar em pé é mais fácil. Então, em pé, o que eu dou de conselho? Troca de postura, trocas rápidas, vai para a perna esquerda, vai para a perna direita. Forma rápida, se mantém a maior parte do tempo nas 2 pernas de apoio. Dica para tocar sentado. Para alguém que é mais habilidoso, igual eu sou um cara habilidoso, né? Um jogador de futebol, eu uso aquela postura do Cristiano Ronaldo, né? Com a perninha assim, pá, né? Exatamente. Se você puder dar uma dobradinha de vez em quando ainda. Eu tô imaginando Thiago Rosa jogando pelada. Tem uma cara de jogador de futebol assim, cara, que ele deve entender, inclusive, da parte tática, o que é um 4-4-2, o que é um 4-3-5-1, claro, não sei o que e tal. Estudioso, né, bicho? Eu sou um estudioso. E você sabe que é uma grande perda as pessoas não poderem ver o vídeo, né? Porque eles iam ver a performance do Thiago mostrando como que é a postura do mas falando de futebol, cara, no podcast passado, você precisa ver o Ângelo falando da escalação do Brasil de 82, cara. Falando que tinha Pelé, que tinha Zagallo. Ele tava com 25 anos ainda nessa época, então ele lembra bem. Você precisa ver como ele falou a escalação, cara. Ô Samuel. Pelé, Garrincha. Ele só falou isso, Pelé e Garrincha, 82. É o que eu lembro. Oxe. Mas é isso mesmo, vocês estão por fora aí, no estúdio. Ô Samuel, você falou um negócio aí interessante do braço que pesa 5%. Fica uma observação aí para os ouvintes, para aqueles que gostam de apertar o arco no violino. Não tem necessidade. Usa o peso do braço, né? A maior sonorização do violino está no peso do braço quando você solta. Claro, tem certas articulações e técnicas que você vai usar. É preciso sim você colocar uma pressão no indicador, né, no pronador, mas acredito que 80% está no peso do seu braço sobre o arco e não na força mecânica, correto? Então, isso é muito legal você ter falado, Ângelo, porque volta naquela coisa que a gente disse de economia de energia. Você imagina você tocar um La Campanella de Paganini com aquele 1 milhão de notas. Eu nem imagino. Eu me imagino, mas eu nunca vou tocar, entendeu? Então, o Ângelo toca. Eu acho que ele não toca porque ele está trabalhando 18 horas por dia para entregar os violinos, entendeu? Na verdade, como o Ângelo já zerou a vida, que ele começou o estudo do violino no Kreutzer. Primeiro livro dele. Começou a tocar, ele tocava com a mão esquerda o arco, né? O negócio é para poucos. Então, assim, você pega o cara, vai tocar uma peça dificílima igual essa que eu citei, com uma necessidade de desempenho absurda. E ele vai tocar utilizando o braço direito dele com todo o esforço em cima da corda. A hora que ele chegar no meio da peça, ele não aguenta tocar mais. Então eu preciso ter o quê? O total relaxamento. Porque o próprio peso do corpo já me dá a sonoridade perfeita. Né? Então, quanto menos força eu usar para tocar, melhor. Né? Então isso aí é uma ótima dica. Isso aí acontece muito em peças românticas, né? Tipo, você vai tocar, galera que já é mais avançada, vai tocar concerto de Max Bruch, concerto de Saint-Saëns, que exige uma força grande por muito tempo, concertos muito longos, em que você tem a dinâmica sempre muito forte. Chega no meio da peça, você tá morrendo já. Mão direita já não aguenta mais, tá dando cãibra. Eu lembro que no início, que eu comecei a estudar o violino, eu tinha muita dor no dedão. Né? Por que no dedão? Porque toda a força que você coloca nos dedos superiores aqui, quem está sustentando toda essa força é o dedão. Né? Você vai segurar um copo, quem está pressionando, que tem uma musculatura maior para segurar isso aí é o dedão. Então eu lembro, eu tinha até calo no indicador de tanta força que eu aplicava no arco desnecessária. E eu parei de aplicar essa força, sumiu o calo. E o som ficou melhor até.
Agora, Então, mais limpo, Samuel, né? Samuel, aproveitando já dentro desse assunto, das 15 perguntas que eu fiz, é o seguinte. A gente falou que você falou assim, meia hora sentado, meia hora em pé e tal, etc. Mas aí vem uma seguinte pergunta, tá? Eu preciso, assim, eu tenho um costume de fazer alongamento, tá? Todo dia, não no violino, na vida mesmo, por causa das artes marciais que eu fiz, acabou ensinando um pouco dessa rotina. Então eu faço até bastante coisa que criança, né, que é neném, que você vê que não tá acordando, se espreguiça todo e tal, isso faz um bem, principalmente pro corpo, né? Justamente. Aí vem a minha pergunta seguinte: é importante ou não fazer esse alongamento antes do treino ou após o treino, ou na metade do treino, né? Você recomenda fazer alongamento para seus alunos, etc. Até que ponto isso ajuda, sabe? Sim, ô Ivo, então assim, ó, eu já ia entrar nesse assunto mesmo, até aproveitando a fala do Thiago ali, que, olha, a preocupação que o cara tem lá de permanecer tocando um concerto romântico, que demanda dele lá 1h30 tocando, você vai pegar um concerto de Beethoven, você pega um negócio mais pesado, que exige, eu vou dizer pior, viu, Thiago? Aquela nota que tá escrito pianíssimo lá, tem 5 Pzinho lá, não é nem 2, tem 5 P lá, e a nota tem 16 tempos. Rapaz, é muito mais difícil do que quando você está fazendo força. Você tem mais que fazer uma tenso, força. né? Você tem que tirar É igual correr é igual correr na descida, né? Correr na descida é mais difícil que correr na subida, então, porque assim, você tem que segurar tudo, né? Depende, né? Depende se você tá em cima ou embaixo do... Então, assim, o que acontece? Você tem que fazer uma força contrária para tirar o peso do arco. Então você gasta muito mais força para tirar o peso do arco do que para colocar o peso no arco, que é só soltar o braço e apertar, né? Então, aí o que entra? Entra nessa questão que o Ivo falou também. O que eu preciso? Se a gente está falando de performance muscular, que eu enxergo o violino é igual um polidense mesmo, a gente está brincando com o polidense, mas o polidense... Mas é verdade, viu, pessoal? Mas é verdade. Né? Inclusive ele está ali se alongando para começar. Então, assim, você pega, por exemplo, um atleta de polidense, quanto tempo ele demora para subir e fazer toda aquela performance ali em cima? Ele tem que treinar muito, não é? Então, a gente está falando de músculo, tá? Então, eu preciso fazer atividade física para oxigenar melhor. Se eu conseguir fazer uma musculação sem exagero, para não ficar igual o braço do Ângelo ali, que não está nem cabendo na tela, né? Então, assim, olha, eu preciso disso. Inveja, viu, esse povo. Mas, ô Samuel, aproveita e fala sobre isso, porque seria uma pergunta que eu ia fazer. A gente vê muita gente aderindo a esse negócio do exercício físico que tá falando muito agora, né? Tá muito em voga, a vida saudável e tal. Eu sinto muita diferença, porque eu sempre gostei de malhar, e eu tenho uma genética boa, se dá pra você ver pelo tamanho da minha barriga. Então, assim, eu tenho uma genética muito boa, eu cresço muito fácil, né? Então, assim, eu malhava e ficava com o braço duro. Não necessariamente porque ficava muito grande, mas ele vai aumentando, aí você termina de malhar, você tem que... ele tá dizendo que ele é você chega em casa depois... duas partes, cabeça e tronco. Isso. E aí eu fazia exercício, e aí você pega pesado, você começa a ficar empolgado com o resultado físico que aquilo tá dando. Você chega na hora de tomar banho, chega em casa da academia depois de ter tomado banho, você não consegue nem levantar o braço para lavar a cabeça. Tem que baixar a cabeça, né, pra cabeça alcançar o braço, assim, né? E aí eu comecei a sentir depois de um tempo fazendo musculação e principalmente malhando o braço, como todas as outras pessoas normais, né? As pessoas normais, elas fazem isso. O músico, eu acho que não é, ele tá em outra categoria. E eu sentia diferença principalmente na hora de mudar de posição, na hora de subir para as posições altas. E eu decidi que eu ia parar. Eu fiquei com uma atitude, inclusive uma atitude drástica, quando eu vi que isso estava atrapalhando o violino. Eu fiquei praticamente uma semana sem comer, para eu murchar mesmo, para eu, né, só tomando água. Aí eu murchei e virei aquele franguinho novamente. Mas tem gente que diz que não tem contraindicação e tal, mas você como especialista, o que você recomenda em termos de exercício para quem quer se exercitar, mas não quer atrapalhar, e se de fato musculação dos membros superiores atrapalha no rendimento do violino? O que você acha? Com certeza. Assim, olha, eu vou responder a do Thiago, porque eu não acabei de responder a do Ivo, eu já encaixo a do Thiago na do Ivo, tá? A importância da atividade física, que o alongamento acaba entrando nessa situação.
pro músico, né? Então eu preciso de performance. Para eu ter performance, eu preciso treinar esse músculo, tá? Então, se eu pego um músculo muito preguiçoso, que ele está acostumado a não fazer nada, a hora que eu precisar de velocidade nele, eu não vou ter, né? A hora que eu precisar de irrigação sanguínea, eu não vou ter. Então, Samuel, te cortando aí, uma coisa que é muito importante em tudo isso que você está falando é a respiração, que em consequência é a oxigenação. Exatamente. Na musculatura. Então, é assim, olha só, eu vou falar sobre isso aí também. Olha só como isso é importante. Então, tô lascado, eu não respiro. Eu acho que eu tenho um desvio de septo terrível, eu não respiro mesmo, quase. Não respira e tem nariz desse tamanho. Vocês não estão prestando atenção, mas o livro tá tamanho não é documento não, Ângelo. Tamanho não é documento não, rapaz. Tá entendendo? Então, que desperdício, rapaz. Aqui você pega o pessoal, tem um que tá com o braço muito grande, que não tá nem aparecendo na câmera, o outro tá roxo, que não tá conseguindo nem respirar. O Thiago tá de ponta cabeça, só eu que tô sentado certinho aqui. Mas olha, o que acontece? Eu preciso de uma musculação, mas uma musculação de performance, não de força. Eu não preciso ganhar, então vamos falar na linguagem da academia. Eu não preciso de hipertrofia. Exatamente, eu tenho que buscar outra coisa. Porque quando eu faço hipertrofia, que eu vou ganhar aumento de massa muscular, esse músculo ele vai aumentar a seção dele, então ele vai ficar mais grosso, e a fibra está mais dura, eu tenho maior tensão. Então o que acontece? Para tocar o violino eu preciso de relaxamento. Então eu vou entrar novamente numa parte técnica. Eu tenho músculo antagonista e protagonista. O que é isso? Quando eu vou contrair o meu braço, eu vou dobrar ele, então eu vou pegar o cotovelo e vou dobrar levando a minha mão em direção à cabeça. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contrair o bíceps e vou ter que relaxar o tríceps. Então, o bíceps, ele é um agonista do peitoral que vai trazer todo mundo para dentro do corpo e em direção à cabeça. O tríceps é um antagonista. Se ele contrair, eu não consigo relaxar o outro. Aí, olha, você entendeu isso? Então, o que está na frente... Ele acaba trabalhando contra... você tem dois trabalhando contra, na verdade. E quem é o contra-regra aí, velho? Você falou de protagonista, né? Quem é o contra-regra? Ele falou de hipertrofia, de astigmatismo, de essas paradas. Então, assim, se você começa a malhar demais, então vamos pensar lá que eu vou malhar tríceps pra caramba, eu quero ficar com tríceps igual ao do Ângelo, e aí o que vai acontecer? A hora que eu precisar relaxar o braço para tocar o violino, essa musculatura tá tensa. Ela não me deixa relaxar. Eu tenho a impressão de que como você faz um trabalho de hipertrofia no bíceps também, o bíceps também ele acaba limitando o movimento, né? Exatamente. Então você tem dois músculos trabalhando contra o movimento de subida de posição, por exemplo, né? Aí só toca na primeira. Eu, tecnicamente, como violinista, eu consigo tocar primeira, segunda e terceira posição só. Quando eu faço musculação pesada, eu consigo tocar só si e dó na primeira corda, de tão grosso que fica... Mentira, né? Não, cara, bicho. Mas, assim, o cara consegue tocar só até o segundo dedo, né? Só até o segundo dedo. Assim, mas a gente brinca, mas você vai lá para uma quarta posição, você não consegue mais. Já não dá, porque o tríceps o bíceps está muito grande. E ele trava realmente o movimento. Então, assim... Pro músico, pro violinista, é bom ter lá. O do Ângelo passa fácil, né? Assim, você percebe que vai longe. Ele tá mostrando aqui, pessoal. Ângelo? Mostra aí o que você tava fazendo. Ele vai fazer o teste aí, Ele tá mostrando pra gente aqui como é que faz. O dele, ele chega na 19ª posição. A minha mão chega aqui na queixeira e não fecha. Então, assim, eu recomendo para o violinista fazer um negócio mais voltado para ganho de performance. Então, é aquele exercício aeróbico. E aí, o que o Ângelo falou da oxigenação, eu li esses dias eu vi um vídeo sobre o Ayrton Senna, que ele corria muito. Ele fazia muita corrida. A pé, então, pessoal,
A pé. Então, assim... Eu ia falar, é lógico, Ayrton Senna fazia muita corrida mesmo. Sim, todo domingo tinha, né? Eu tava aqui tentando raciocinar, né? Pra mim parece que todo domingo tinha corrida dele. Ou seja, você quer ser um bom violinista? Faça exercício de corrida, ou seja, vire piloto de Fórmula 1. Vira piloto de Fórmula 1, né? Então, assim, o que ele falou? O pessoal perguntou por que ele fazia esse tipo de atividade. Ele falou assim que a corrida aumenta muito a oxigenação cerebral. E ele precisava do cérebro dele muito ativo na corrida. E isso era um grande diferencial. E pra gente, músico, a mesma coisa. Quanto mais oxigênio, melhor. Não só no físico, quanto no psicológico, né? Exatamente. Então, assim... Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. Então, basicamente, gente, olha, atividade física, o alongamento, ele entra como outra peça-chave. Então, eu faço uma atividade para ganhar agilidade muscular e o relaxamento que o alongamento traz, eu distancio as fibras uma da outra. Eu consigo ganhar o tamanho do músculo. Então esse músculo ele vai trabalhar de uma forma mais relaxada. Então o ideal, antes de começar a tocar violino, 5 minutos. O Anjo está com o dedinho levantado ali, já vai. O tio aqui fala muito, então é coisa de professor. Então antes de começar a tocar... família. Não, é mal de família. Isso que não é nem de sangue, hein? Então, antes de começar, um aquecimentozinho rápido, tá? Então, faz um aquecimento de ombro, um aquecimento no pescoço mesmo, aquela coisa de girar a cabeça, movimentar os ombros para cima e para baixo, movimenta a mão para poder chegar sangue nas articulações que você vai usar. Fez uma pausinha, eu vou no banheiro, vou tomar uma água, vou pegar um café, faz um alongamento rápido de membros superiores, abre bem os dedos para poder ganhar uma agilidade na mão, deixar o sangue circular melhor. O alongamento ele deixa o sangue passar melhor por dentro das fibras, tá? Então isso é importantíssimo fazer. É isso aí. Esse professor que me deu o Kreutzer para estudar na primeira aula. Eu imagino um cara que não era esse cara, bicho. Porque todo exemplo ruim que a gente dá, ele fala desse cara. Antes de começar a aula... Ele tipo deve sonhar com ele até hoje. Certeza. É um alemão que morava no fundo da casa dele. Rapaz, não ficou muito interessante isso não, mas vamos lá. É da terra aí do nosso entrevistador. O que ele fazia, na época, a gente, 12, 13 anos, não tinha resistência. E além de não ter resistência, colocava excesso de força para tocar. Então ficava travado. Então antes de começar a aula, eu não sei o nome, Samuel, mas tem uma mola que é usado para fazer exercício dessa parte do braço aqui. É uma mola mesmo, né? Os 4 dedos, eu comprei ela, eu fiz um tempo. Não, é uma outra, que tem 2 hastes, a mola é 2 hastes. Tem essa que faz dedo... assim com a mão, assim? Não, o Ivo é chique, ele tá falando daquele parece de trompete. Negócio da Dário. Parece um negócio de trompete, assim, ó. Acredito que tem a mesma função, eu não recomendo, viu? Não recomendo. Eita, galera! Nenhum dos dois, Samuel? O que eu ia dizer? Vocês já ouviram falar da história daquele pianista que eu não lembro quem que é, mas é uma pessoa conhecida no meio lá, né? Caçulinha. Esse pianista, eu não lembro quem é agora, ele fez muito exercício para a mão e a musculatura dele atrofiou. Tá? Então ele teve um ganho de massa muscular nos dedos. Então depois eu recomendo a todos que estão ouvindo esse podcast a entrar lá no Google e digita lá anatomia da mão. E vocês vão ver que a musculatura da mão é muito, muito pequena. Então eu tenho os pequenos músculos dentro da mão, que um deles chama lumbricais. São músculos pequenos que vão passar por toda a mão. Tá? Então o que acontece? Se eu fortalecer demais essa musculatura, então eu tô lá. O Ângelo é bombado, ele vai no cinema, leva o bagulhinho dele lá e fica apertando. Chama dígito alguma coisa esse negócio. Será que o formão isso atrapalha, então? Atrapalha. Então você começa a ganhar força muscular, a musculatura aumenta o tamanho, igual o bíceps aumenta, e ele começa a esfregar nos canais de passagem dessa musculatura que é muito pequena e pode dar uma tendinite aí, pode atrapalhar. Pensa o seguinte, quanto menor o músculo,
mais fácil dele machucar. Tá? Então, vou fazer um aquecimento de 5 minutos, tem problema? Não. Então eu dou uma aquecidinha na mão ali rapidinho. Ponto. Agora, todo tempo livre a gente percebe essa molecada de academia, o cara tá sem nada pra fazer, ele tá ali. Vai no banheiro, leva o negócio de apertar. Vai não sei aonde, leva o negocinho de apertar. São uns tarados, né, bicho? Eu nunca vi. Os pessoal de academia tem um parafusamento, velho, na moral. Sim. Só finalizando, o Samuel, Morre aqui, ninguém fala, não conta pra ninguém que eu falei isso. o que ele fazia? Como estava tudo tenso, ele fazia a gente apertar de 6 a 8 vezes essa mola. Uhum. E a sensação que dava é que ficava leve. A mão ficava super leve para digitar, começar a aula. Ó, eu vou Ele dar um fazia exemplo. isso. O Toda Thiago- aula apertava lá 6, 8 vezes e pegava a postura, ficava gostoso até de tocar. E tu fazia a porque aula assim, inteira relaxado. Você pega um exemplo, o Thiago vai na academia fazer bíceps, ele pega um halter lá de 32 quilos, moleza para ele, vai fazer 50 repetições com 32 quilos. A hora que ele acabou de fazer as 50 repetições, ele vai pegar um de 10 quilos para poder fazer ombro. O de 10 quilos parece papel para ele. Então, a comparação entre o aperto do material que você tem na mão antes com o aperto da corda, a sensação é zero, perto da Não força é, que você não é fez antes. necessariamente porque você diminuiu a tensão, mas porque você acostumou com a tensão mais Então, pesada. certo, Exatamente. então a questão é Entendi. relaxar, aprender a fazer o movimento de relaxar Exatamente. antes, né? Porque senão o- você vai apertar mais do que você apertaria naturalmente. Se você fizer esse tipo de aquecimento antes. Tá, então Só que Sem aproveitando... perceber. psicológico isso, então. Sim. Então, por estar aproveitando isso daí, até que ponto os problemas do dia a dia... Porque, assim, eu não vou falar de criança, tá? Porque criança não tá nem aí. Se tá com problema não, vai lá, toca e acabou. Vamos falar de pessoas adultas que começaram mais velhas ou que são no nosso naipe, né? Eu e o Thiago, não o Ângelo, que já tá 50 anos na frente, mas Pessoa de meia idade, assim, de tá meia idade, da né? adolescência. Super em forma. né? Então, o que acontece assim, até que ponto os problemas do dia podem atrapalhar nessa contração do meu treino? Porque assim, o dia que eu tô mais estressado, que eu tive mais problema para resolver, foi um dia cheio de coisa. Quando eu começo a tocar, a primeira coisa que eu sinto é o dedão da mão esquerda. Começa a doer. Exatamente. Eu tô tocando Sem lá, começa a Nutella. doer. Entendeu? Então, assim, olha, eu vou dar um. Ô, Anjo, você abriu uma bolacha, é isso, cara? O cara tá comendo bolacha no meio do podcast. Não, eu vou guardar. É porque você nunca me viu comendo feijoada, né? Feijoada não, velho. Isso é feijão com bife do olhão no em cima, assim, ó. Tá Só eu. tranquilo. Aí o cara fica quietinho durante o momento que tá comendo, aperta pausa na gravação, né? Não, velho, ele Mas consegue chupar cana de açúcar e assoviar, cara, junto. É treinamento, rapaz. Sim. Então, assim, as preocupações que a gente tem que ter dentro dessa linha que a gente está conversando, né? Por que eu tenho que tomar cuidado com essa questão da musculatura dentro do violino, né? Porque quanto mais força eu faço, eu estou trazendo para uma linha de percepção, né, física mesmo, corporal. Então, olha lá, você tem que ter duas coisas na sua cabeça. Você tem um momento de estudo e um momento do relaxamento. Eu toco piano também, mas muito pouco, assim, eu fiz um pouco de aula e tal. Quando eu chego em casa muito, muito, muito tenso, eu não vou estudar piano. Eu vou tocar qualquer coisa que eu já sei, para me relaxar primeiro. Tá? Então, por quê? Porque eu estou tenso. Tem dia que eu chego aqui em casa irritadíssimo, porque eu tenho uma empresa de engenharia, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho e tenho uma empresa de engenharia. E, às vezes eu vou para um setor lá que é muito tenso, muito perigoso, que me chama, exige muito de mim. Então eu vou chegar em casa muito irritado, cansado, esgotado, fisicamente e psicologicamente. Se eu for para o piano estudar nesse momento, todas essas tensões que eu tive no meu dia a dia, eu vou passar para o instrumento. Então eu vou sentir dor no... Exatamente, eu vou sentir dor no pescoço, vou sentir dor nas costas, a execução já não vai prestar. Mas então, melhorando, então, vamos melhorar isso. Então vamos imaginar que Sim. eu tô nessa situação Sim. aí que muitas vezes acontece, tá? Mas Sim. Segurando caneta o dia inteiro. eu não sou artista, assim, eu não sou igual Ângelo e tal, que os caras podem estudar o dia inteiro. E eu só tenho, meu horário é programado, eu tenho uma agenda. Então eu só Sim. tenho aquele momento de estudo. E aí, o que eu faço antes? Então, na verdade, você vai... Olha, o meu Fica conselho... ouvindo. Relaxa.
A primeira coisa que você precisa fazer é Poxa, relaxar. música. Como? Pega uma Tomar música Rivotril. que você sabe... É. Pega lá, é o Johnny Walker número 7, toma 3 doses. Tá, mas olha só, sem brincadeira, o que eu costumo aconselhar? Pega alguma coisa que te relaxe. Pega uma música que você já conhece, que tá muito fácil para você, toca ela. Toca Caneta Azul. Toca Caneta Azul. Porque você vai ter um relaxamento psicológico com isso. Entendeu? Então, depois que você se sentiu relaxado, aí eu vou estudar. Me sobrou meia hora agora. Mas já dizia um professor nosso aqui, muito bom, que ele dizia pra gente o seguinte: meia hora bem feita vale mais do que 10 horas mal feitas. Então, é melhor que você venha, relaxe a tensão inicialmente. Estou me sentindo relaxado agora eu vou estudar. Você acha que a respiração profunda ajuda achei que nesse você ia falar, caso aí? agora você vai dormir. Hein, Sim, então, assim, Samuel, você acha que a respiração profunda ajuda nesse caso? Tipo, a pessoa, antes de estudar, ela dá aquelas respiradas bem profundas assim. Porque isso é. Muita gente defende que isso relaxa, né? Tal. Sim. Fisicamente isso interfere mesmo? Olha, cara, eu vou falar por mim, que sou um italiano 100% italiano, ansiosíssimo. Se eu Rapaz, se eu fala gritando aí, é seu cunhado, sou tapitada. Porque já acabou a água, Então, assim, você pega... Eu sou um cara muito ansioso. Então, esse negócio de ficar parado respirando, pra mim, não funciona. Eu vou dar uma respirada e já vai me dar um xericutico, entendeu? Então, eu já vou sair apavorado. Eu preciso me relaxar tocando uma música, fazendo alguma coisa que eu goste, entendeu? Então, assim, mas, cara, eu acho que isso é muito pessoal, né? Tem cara que ele vai sentar ali, respira fundo, toma uma partida de FIFA com hortelã, entendeu? Pra mim não funciona, mas eu acho que cada um tem que procurar o que te traz relaxamento, né? Eu tenho muito relaxamento tocando piano. Então, eu já tive crise de pânico, inclusive, que eu estanquei lá na hora tocando piano. Eu sentei no piano, passou na hora. Então, eu sei que isso me relaxa. Então, meu conselho? Tenho 5 minutos para estudar. Toca uma música que você gosta muito em 2 minutos e depois faz o exercício. Tá? Então, eu tenho uns alunos que me falam que eles têm crise de pânico quando eles pegam os exercícios da aula para fazer. Do Freud, né? Uma recomendação aí tem aquela a Enya. Ouça 2 músicas da Enya que relaxa. Aí você corta os relaxa. Você já deixa a corda preparada. Não tô bagunçando, não tô criticando não. É porque é tão relaxante que eu vou, né? Não, vou deixar a corda preparada, o travesseiro. Se você escolhe depois, se você quer deitar ou... Posso fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode ser útil pro ouvinte? Ou não, né? Hoje... Não, vai ser útil, cara. Eu só faço pergunta boa, cara. Você pode, Então, eu queria perguntar o seguinte. Existe um fenômeno aí na fisioterapia, muita gente já falou sobre isso, mas não especificamente como isso afeta no violino, mas eu imagino que afete diretamente, que é a digitação no celular. Né, o fato de você segurar sempre com os 2 dedões, assim, como você ouvinte pode ver agora que eu estou fazendo, né? Você pega o celular para digitar no WhatsApp, por exemplo, tudo que a gente digita no celular, você digita com os 2 dedões, né? E eu já vi alguns fisioterapeutas falando que isso prejudica muito agora eu não sei se é músculo, se é nervo, não sei o que é, mas enfim, prejudica a bagaça e aí fica frágil e pode começar a ter dor. Eu senti isso na pele, porque eu sempre trabalhei muito com celular e eu digitava sempre desse jeito, né? E eu comecei a sentir dor na hora de tocar, porque aí você tem problema sério no dedão, musculatura fragilizada e tal. O que pode ser feito para evitar isso? Isso é fato, isso acontece mesmo, é uma coisa que o pessoal da fisioterapia, aí, da medicina, da área médica de uma forma geral tem observado. Como que a gente pode evitar isso? Como isso reflete no dia a dia com o violino? O que você fala pro nosso ouvinte aí? Vale pros gamers também, né? Pra quem? Pros gamers. Exatamente. Exatamente. O que acontece? O celular é um veneno, porque ele tem uma tela muito pequena, né? Então, primeira coisa, saindo da mão antes, você vai lá pro pescoço. Todo mundo digita mexendo no celular com a cabeça pendurada. Com a cabeça para baixo. Tá?
Quanto que eu falei que pesa uma cabeça? 10 quilos, 9 quilos, 12 quilos, depende do tamanho do cara. Então você imagina, se você tem uma cabeça de 10 quilos pendurada no pescoço, o tanto que isso vai prejudicar. E Ou a galera seja, a hoje próxima geração vamos ter milhões de corcunda de Notre Dame, né? Exatamente, porque assim, ó, você tem uma galera com a cabeça pendurada olhando na tela do celular, tá? Então, agora vamos lá para as mãos. Lembra que eu disse que quanto menor o músculo, mais fácil dele estragar, dele se lesionar? O polegar, ele é composto por pequenos músculos, pequenos tendões. Então, eu tenho tendinite. Tem uma tendinite que chama tendinite de Kervine, por exemplo. Que aqui nessa voltinha do polegar, quando você sai do polegar e vem para o lado do braço, se você fazer força para trás com o polegar, você vai ver que faz um buraquinho aí. A gente chama isso aí de tabaqueira anatômica. E essa tabaqueira que a gente tem aí, exatamente aí, o Thiago tá mostrando, o ouvinte tá podendo ver bem fácil aí. Isso, como então, você pode ver aqui, ouvinte. Exatamente. O meu então, não tem. O do Ângelo que é muito, muito músculo, não dá pra ver. Mas o pessoal mais fraco aqui consegue enxergar. Então, assim, o que acontece? Essa musculatura, quando eu tô digitando, ela está em constante movimento. E aí tem gente que passa 3, 4 horas por dia digitando. Essa musculatura não tem preparo para isso. Ela não foi feita para isso. E aqui mesmo que dói. É aqui mesmo Exatamente. que dói. Aqui e embaixo, aqui na parte gordinha da palma da mão, dói um pouco também. Agora dói menos porque eu mudei o jeito de digitar. Eu coloco o celular na mesa ou no colo e digito com um indicador, assim, ó. Sim, a cabeça fica mais pendurada ainda. Mas a cabeça é que se lasca. Eu não toco com a cabeça, né? Exatamente. Não, mas o dele compensa. De dia ele pendura pra cima e de noite pra baixo. Daí fica alinhado. Exatamente. Então, assim, o ideal é que a gente não tenha momentos... o que eu falo, eu vou usar a minha parte da engenharia de segurança agora. Quanto mais exposto eu estou a algum agente, maior a chance de lesão. Então, se eu tenho uma situação que é digitar, eu sei que faz mal, eu tenho que ficar o mínimo de exposição possível. Tá? Então, quanto menos tempo eu ficar no celular com essa situação, melhor. Tá? Então, faz mal? Faz. Se eu ficar 2 horas por dia, vai fazer mal? Vai. Tá? Então, vai atrapalhar na hora de tocar? Vai. Vai doer? certeza. Vai. Então, assim, a gente tem que lembrar, bem do começo do que eu disse, eu tenho que economizar energia. Quanto mais eu gastar o corpo, menos sobra para aquilo que me interessa de verdade. Então, o celular, quanto mais eu usar ele dessa forma aí, a bateria acaba mais rápido. Lesão acaba mais rápido, a musculatura estraga mais rápido e a hora que eu for usar de verdade não está funcionando mais. Esse podcast me rendeu já 2 novos produtos da MV Eletro. Isso. Eu quero comissão, então. Um mordedor, né, para quem tem bruxismo. E um dedão. E um dedão. Um dedão digitador. Data de lançamento 2030. Eu tô perguntando isso porque eu senti muito isso, Samuel. Eu senti demais isso, cara, desse negócio do dedão, né? E aí quando eu comecei a ver que tava atrapalhando muito, que eu comecei a usar outras alternativas. Uma delas é... Todo celular hoje tem isso praticamente. Você entra no teclado dele e aperta no microfoninho lá e você fala e o celular escreve, né? Eu uso isso. Fica meio... Diga logo, fica meio diga logo. Vou atrofiar a língua daí. Cara, não usa a língua pra tocar, não tá valendo. Vai os cantores, né? É os cantores que usam a mão, né? Porque tem gente também que não tem muita escolha. O cara trabalha, por exemplo, o dia inteiro com um celular e ele tem clientes para atender via celular, só que ele quer preservar a mão para tocar violino à noite, né? Então, é isso que eu tenho que lembrar. Tem outras alternativas? Então, essa que você falou aí é uma delas, né? Da fala, né? Hoje, a maioria dos aplicativos você manda áudio, você conversa, evita de ficar digitando, né? O que você puder evitar de digitar, melhor. Justamente. Gente, esse podcast está muito interessante porque ele é um assunto muito extenso. Se a gente ficar aqui conversando sobre ele, a gente vai até 2035, né? E a gente não termina o assunto porque são muitos detalhes. A gente também não pode pedir aqui para o Samuel, Samuel, começa a falar sobre o metatarso, começa a falar sobre não sei o quê, sobre a patana, eu não entendo nada desses nomes, né? Entendeu? Então, aqui não, é para a gente dar dica para que você comece a prestar atenção
principalmente na sua... como a gente costuma dizer assim, tem gente que me escreve, cara, que tipo de corda eu uso, não sei o que. Primeiro eu faço a pergunta, cara, você conhece o time do teu violino? Você conhece o seu violino? Então a primeira coisa é que precisamos ter consciência corporal, tá? Exatamente. Mas aí vem uma coisa, como é que eu tenho essa consciência corporal, assim, bem rápido para você explicar? Porque às vezes tem gente que não entende, como é que eu posso ter essa consciência corporal? Eu posso procurar um profissional para ter uma ciência corporal melhor? Eu posso procurar algum tipo de fisioterapia, algum tipo de RPG da vida, algum tipo de exercício que me ajude a entender essa ciência corporal e eu posso melhorar minha performance, eu posso ganhar melhor em foco, em respiração, etc. O que é que você indica para os nossos ouvintes que ele possa procurar? Caso, né? Às vezes o cara não tem dinheiro, etc., mas ele pode procurar alguma coisa que possa ajudar ele em relação a isso. Olha, Ivo, eu acho que você falou, acho que a grande palavra-chave, se a gente fosse colocar dentro desse podcast, seria a consciência corporal. Eu resumiria toda a nossa conversa em consciência corporal. Então, o grande segredo para você começar a conhecer seu corpo é a atividade física, né? Quando eu vou fazer um alongamento de peitoral, né? E todo mundo sabe fazer um alongamento de peitoral. Eu estou sentindo qual o músculo que está esticando no momento que eu estou alongando ele. Eu estou sentindo que é atrás da minha coxa, quando eu dobro minha coluna lá, que eu vou tentar alcançar meu pé, que é atrás. Eu não sei que o nome daquilo ali chama isquiotibiais, mas é ele que está esticando. É o irmão do raspilho, viu, Thiago? Exatamente. Você vê que é de família o negócio aí. Eu vou pegar... Primo da senoide. Vou fazer um alongamento de panturrilha, estou alongando os gastrocnêmios, eu não sei esse nome, mas eu sei aonde está alongando, né? Então, basicamente, a atividade física, a musculação, da forma que a gente comentou, toda essa parte de atividade física, ela traz essa consciência corporal. E aí volta naquela questão, trabalha com o alongamento dentro da sua casa. Se o cara não tem dinheiro, vai no parque correr, se alonga. Tem lá aqueles estica velho, né, que a gente chama aqui no Paraná. Estica velho é ótimo. Não é todo parque por aí. Tem um monte de equipamento que você consegue usar e você começa a perceber teu corpo. Então, acho que é essa ideia de passar para o cérebro. Gente, quando a gente começou a tocar violino, como que era difícil passar o arco e apertar a corda ao mesmo tempo? Essa dissociação cerebral é muito difícil. Então eu preciso ensinar. E hoje a gente toca, eu vou falar por mim, eu vou tocar num casamento lá, a noiva vai entrar, é um momento mais tenso daquele evento, eu tô tocando a marcha nupcial e pensando se eu vou comer pizza ou lanche. Tá? Então, ou você vai acertar o dó, né, na terceira posição. Eu não tô nem lembrando cadê as notas, porque tá tão comum para mim. Então, da mesma forma, vem essa questão da consciência corporal. Da gente identificar. Falta o treino, né? Porque assim, o que você faz com a direita, você consegue fazer com a esquerda. Só tem que treinar talvez um pouco mais a esquerda, né? Exatamente. Como eu vou lançar um desafio aqui no podcast, aqui pra gente ver como é se todo mundo aqui tá com a consciência corporal boa. Quem é que consegue colocar o pé atrás da cabeça aí? Bom, achei que era só o Thiago na aula de polidense dele que ele consegue, né? Thiago, por favor, Thiago, pra gente fazer esse print aqui, mandar pros ouvintes. Thiago, bota o pé atrás da cabeça, Thiago. Começar a estudar o violino com a mão direita agora. Eu não consigo nem ficar de pé e encostar a mão no dedo do pé. Bota assim, a cabeça. Meu Deus do céu. Não, você não fez isso, não. Não, pelo amor de Deus. Faz de novo, por favor. Deixa eu dar print aqui. Vai lá. Isso aí é efeito de fabricação, não é normal, não. Não, o cara não tem junta, velho. Rapaz, a idade que o Ivo tem fazer isso aí, você tem problema. Tem que procurar um médico, viu? Eu bagunçando com o pessoal do trabalho, principalmente as mulheres, né? Porque geralmente as mulheres têm muito mais elasticidade que os homens. É normal isso. A gente... Rapaz, eu pra conseguir fazer isso aí, eu vou falar pra você, eu pra fazer isso aí é só se eu capotar o carro. Ele não conseguiu, ele tá tentando, mas não conseguiu. Faz pra gente ver isso, eu acho que você consegue. Nossa. Rapaz, esse momento aqui, já tá parecendo um arran, velho, na foto aí. O pessoal, então, as mulheres eu não acreditam tentando fazer fazer essa brincadeira, as mulheres dizem, não, você não consegue fazer. Eu digo, consigo, mas isso foi porque foi por causa do treinamento como foi. A gente trabalha muito alongamento, justamente para relaxar isso daí. Gente, esse podcast... Para quem não viu, o Ivo colocou o pé na nuca, eu consegui colocar atrás da orelha.
Não, faz aí, Ivo, de novo. Vai lá, faz aí. Só se você mostrar suas habilidades de polidense, Thiago. Então, gente, a gente está chegando aqui ao final de mais um podcast, tá? Porque esse podcast foi muito sensacional, porque ele toca num ponto comum do dia a dia da maioria dos violinistas, tá? Então é muito importante. Então, assim, o resumo do nosso podcast hoje é procurar ter consciência corporal, não é? Então isso é muito importante. Se você não consegue ter, se você tem algum recurso, se você tem alguém na família, se você tem algum conhecido, procure algum especialista para te ajudar, né? Para fazer os exercícios corretos, né? Justamente. Às vezes você que gosta da maromba, né? Às vezes você gosta da maromba, tenha cuidado, porque isso pode te atrapalhar também no seu treino, né? Então tenha cuidado em tudo em relação a isso, porque é muito importante para o desenvolvimento, para tocar cada dia. E você achar que tocar violino é uma forma natural para o corpo, não é. A gente não quer, né? Para a criança, sim, porque a criança está fazendo isso há 30 anos, né? Desde que recebeu o violino no colo, acaba ficando natural para o corpo dela, porque aquela repetição é de 30, 20 anos. Mas não é uma coisa natural para o corpo. Então a gente precisa ter consciência corporal, se a espalheira está certa, se a queixeira está certa, se você precisa ou não, dependendo do seu pescoço, se você tem ou não pescoço, né? Então a forma que você está colocando a mão, o arco, tudo é importante, né? Fazer alongamento, fazer relaxamento, né? Para que você tenha... quer fazer exercício, eu acho importante se exercitar, faz alongamento e corre. Exatamente. Uma professora sempre falava assim, ó, você tem que sentir o violino como se fosse o terceiro braço. Ele não pode incomodá-lo, assim como o seu braço não incomoda, claro, só se você estiver fazendo algum tipo de força. Mas essa sensação com o violino no pescoço é como se fosse o seu terceiro braço. Thiago, daí você falou da questão não pode fazer musculação? Eu posso fazer, dá para fazer, mas eu chego lá no treinador, no cara que vai me ensinar e falo, olha, eu não quero hipertrofia, eu quero ganhar mais velocidade, mais força, mais assim, uma força, exatamente, que não me dá hipertrofia. É só você falar para ele que você não quer hipertrofia, que ele já vai te passar uma série, a quantidade de peso ideal para que você mantenha a musculatura ativa sem ganhar uma hipertrofia que vai te atrapalhar. Buscar um negócio mais de explosão, assim. Exatamente. Posso fazer jiu-jitsu ou não? Pode fazer. Então, vai assim, ficar com a orelha meio estranha, vai ficar com a orelha meio esquisita. Mas não dá pra tirar foto de lado. Mas você sabe que esse negócio aí é onda, né? Esquece foto de perfil. Então, assim, olha, o que eu tenho que lembrar é o seguinte, eu preciso ganhar resistência muscular. É isso. Entendeu? Pronto, resistência. Então muscular. É isso. Então, gente, estamos chegando ao final, eu já falei isso, mas é porque o assunto é muito legal, né? Novamente, se você quiser interagir nas redes sociais, olha lá, twitter.com/blogmeuviolino, vai interagindo por lá. Se você não quiser interagir por lá, entra no Instagram, procura lá o Meu Violino, procura o Thiago Rosa, procura Ângelo Mendes, MV Elétrico, a gente sempre vai fazer um print, vai guardar suas sugestões, conversa com você, responde o que a gente pode responder. E a ideia do nosso podcast aqui é sempre trazer informação para que você possa ter uma qualidade melhor de informação, né, com mais conteúdo, não só para você saber que é o meu violinista, não só para você saber que o topete do Thiago compete com o do Ângelo, que compete com o do Thiago, com o do Matheus, que já esteve aqui no nosso podcast. Então só eu que não tenho topete, né? Eu ainda sou a moda antiga, né? Assim, sem brilhantina. Não, na verdade é porque eu não tenho topete mesmo. Então é o seguinte, então o que acontece? Então, se você quer interagir com a gente, interage. E aí vem o seguinte, se você está procurando um curso interessante em violino popular, né, para se aprofundar neste segmento, procura o Thiago Rosa, ele tem um curso específico para você. Agora, se você quer um violino elétrico, único, diferente, feito para você, ou um violino acústico, ou um captador para o seu violino, também que possa ser personalizado, procure MV Elétrico. Tem os melhores captadores do Brasil e do mundo, eu costumo dizer assim, né? E os violinos elétricos únicos e diferentes. E você ainda pode personalizar a cor, tá? Então, eu estou só dando um jabazinho aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre os nossos reviews, procura lá no blog Meu Violino, ou seja, meuviolino.com. E se você quer alguns produtos específicos, né, que são apenas representações, meuviolino.store. Mas aí vem o seguinte, se você não gosta de Spotify, mas gosta do Castbox, estamos nos dois. Se você não gosta nenhum dos dois e gosta do YouTube, estamos no YouTube. Se você não gosta do YouTube, não gosta do Cast, não gosta do Spotify,
mas você gosta do iTunes, estamos no iTunes também lá. Então, gente, a gente está tentando trazer. Ah, não gosto de nenhum desses. Eu gosto de escutar lá no seu blog. Tem lá no blog também, meuviolino.com. Estamos tentando trazer as melhores plataformas para que você fique à vontade para ter esse conteúdo. Então, indique. E se você mora em Londrina e está procurando alguém aí para te ajudar nisso daí tudo, procura lá, rapaz. Samuel Tereza, o cara é conhecido, tá? Não lembrou o nome? Diga, o cunhado lá do Ângelo Mendes, o cara mais conhecido, né? Porque, só para você ter noção, viu, Thiago? Aqui no trabalho, a pessoa pergunta assim, minha cara, você conhece Ângelo Mendes? Eu digo, conheço. Minha amiga lá do Paraná falou e tal. Você vê como o mundo é pequeno, né, cara? E o cara é famoso. O cara é famoso. Eu troquei ideia com uma pessoa assim esses dias também. Falei assim, não, cara, tem um amigo aí em Londrina. É mesmo? Quem é? Ângelo Mendes. Ah, conheço demais. Sei o que, não é? Eu falei, Então, gente, a gente sempre tá tentando trazer aqui o melhor conteúdo para vocês. Sendo coveiro, tá bom? Sendo coveiro? Então, gente, hoje a gente conseguiu encontrar um cunhado do Ângelo que fez o Ângelo falar quase nada no podcast. Isso daqui a gente pode dizer que vai chover amanhã na sua cidade, viu? Não, Ângelo? Se não é você, Samuel, a gente fica sem falar aqui, o Ivo não deixa de falar. É verdade. Então, Ângelo, já que você tá com o violino aí na mão, a gente vai terminar esse podcast você tocando Caneta Azul. Aí sim. Aí é mancada, hein? Palmas, Ângelo, Caneta Você ficou nervoso, Azul. rapaz. De novo. Gostou, Eu não Thiago? brinco mais, eu não brinco mais. Boa. Vamos Eu só não vou terminar tocar aí. porque eu prometi que não ia fazer isso. Já que eu Samuel, vou tocar, você concorda eu com vou essa? falar com... Eu concordo. Ele já tá até de azul ali, ó. Isso, tá até de azul Aí, ó. Faz... Ângelo. Ô, Tem que ser em Thiago. corda dupla, tem que ser em corda dupla, hein? Né? Isso. Tiago, faz o seguinte, manda a partitura pra mim com a... Como que é o pessoal pede? Partitura com... O pessoal não pede a partitura, eles pedem as notas. Eu quero as notas. As notas? Então pronto. Tem o as notas? O desafio vai ser Então, o seguinte, o Thiago, manda pra mim, viu? o Faz Thiago favor. vai falar as notas e você vai tocar. Vai, Thiago, fala a nota aí agora, e ele toca. Aproveitando esse Lá, violino... ré, ré, dó sustenido, dó sustenido, lá, si, lá. Se Dó, dá. dó, lá, si, lá. Vamos lá, esse desafio vai ser bom. Então a gente vai terminar esse podcast com esse desafio. No violino. Cara. Violino novo, montado às 3 horas da manhã da terça-feira, da Geórgia. Não, eu canto as notas que aqui eu fiz muito. Esqueci Ópera. o nome do livro. Não, solfejo raiz, rapaz. Eu Bona. fiz aqui, ó. Bona. Lá, ré, ré, dó, dó, lá, si, lá. Dó, lá, si, lá, rapaz. Você toca o que eu falei. Você tá vendo, né, Samuel? Trabalhar com artista na sala é assim. Mas olha, ele vai Aí vai, cantar. lá, Olha só, ré, o Thiago dó, vai... isso. sol, lá, si, lá. Rapaz, Pombo cantor, você é um ótimo violinista. Vamos lá. Então é o seguinte, o Thiago vai cantar as notas. Eita, galera! No final desse podcast, o Ângelo vai tocar. Com tudo que ele tem de corda dupla, corda tripla, subindo a posição, que ele vai até a 25ª posição. Então, né? Vai tirar onda, ele vai tirar a onda dele. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ele vai tirar onda. Não vem com essa onda, você vai tocar direitinho aí, vai fazer a onda e tal. Então pronto. Então pronto, gente. Esse podcast é assim mesmo. Os caras não estão preparados, a gente lança o desafio e acabou a história. Entendeu? Então, Samuel, foi um prazer estar aqui com a gente hoje. Foi muito legal o que você falou. Né? Vai trazer muita informação para os nossos ouvintes do Brasil, que nos escutam e nos acompanham. E você, cara, indica para os seus alunos o podcast. A gente já está com mais de 13 horas de gravação no ar. Eu acho que eu fiz as contas um dia desse, deve ser umas 15 horas de gravação no ar, tá? Então a gente está tentando trazer sempre conteúdo novo e passa para os seus alunos, para os seus amigos, indique, e você que está escutando também indique, porque são assuntos extremamente importantes, né? Obviamente que a gente não pode dizer assim que a gente vai conseguir abordar 100% da área médica, porque fica impossível, né? Muitos detalhes, mas a gente tenta trazer aqui o que dá para você fazer, o que dá para você prestar atenção, o que dá para você despertar. O maior objetivo do nosso podcast é aqui fazer com que você pense.
né? Não seja um robozinho aí que vá na modinha do dia a dia. Né? Apesar do que os nossos violinistas aqui da sala, como o Thiago e o Ângelo, vai na modinha, tá aí tocando Caneta Azul. Então... Não toquei nenhuma vez, cara. O novo hit no Brasil, já cantou, cara. Essa cara aí não nega, não. Essa cara que toca Caneta Azul, virar de cabeça para baixo no Polidense de noite. No show passado você tocou essa música. Vocês ouvintes já estão lhe pedindo até tutorial, né, do próximo vídeo lá no seu canal. Não vem com saúde não, que eu já vi os comentários. Então, gente, foi muito legal. Samuel, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Seja sempre muito bem-vindo quando o Ângelo te convidar para a gente participar com outros assuntos que você queira trazer, que você acha importante. Aqui a mesa está sempre aberta, foi um prazer, né? Pode se despedir aí dos nossos ouvintes, se você quiser falar mais alguma coisinha. A hora é agora, mas você só tem 30 segundos. então não vou nem começar, que aqui eu gosto de minuto para cima. Mas brincadeiras à parte, foi muito divertido participar com vocês aqui. Dei muita risada. Descobri uma técnica de tocar violino de ponta cabeça. Foi muito legal. Vendo e aprendendo. Então, realmente foi muito legal. Eu acho que é um assunto importante que ninguém aborda e a gente tem que só lembrar a última coisa, né? Deixar para os nossos ouvintes. Consciência corporal. Encontra ela, que vai te ajudar muito no desenvolvimento do instrumento. Né? Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para o pessoal é essa, né? Conhecer o próprio corpo para que você consiga usar ele da melhor forma possível. Um abraço a todos. Muito legal participar disso aqui. Eu espero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis com esse podcast aí. Pronto, abração, então gente. O desafio do Samuel não é tocar Caneta Azul, é escutar todos os nossos podcasts. Então, né, para você descobrir aí que tem muita história interessante. Gente, Thiago, Ângelo, foi um prazer de novo estar, né, nessa mesa. A gente sabe que a gente faz isso por paixão e amor, porque não é fácil reunir a galera assim em determinados horários. Por exemplo, eu faço isso trabalhando, cara. A galera não acredita, mas eu faço isso trabalhando. Às vezes vocês veem que eu tô aqui no computador, a cara tá nos boiando, né, trabalhando. dando risada falsa. Falo justamente, claro. Tem que manter as aparências. Tem que manter as aparências. Então, Ângelo, Thiago, dê boa noite a todo mundo aí, né? Ou bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que todo mundo escuta, né? Fazendo ginástica, correndo, trabalhando, etc. O podcast é bom por isso. Você não tem, né, barreiras para escutar. Hora. Não tem hora, né? E a descontração rola solto. E a gente foi melhorando a cada podcast, né? Já ficando mais solto. Se a gente escutar o primeiro e escutar o de hoje, a gente vai ver que tem uma evolução absurda, né? Obviamente, bastante. Né? Eu estou usando uma palavra da moda que, se você escutar qualquer jornalista aí do mundo que está aí, todo mundo está falando essa palavra, né? Obviamente. Então a gente tem que usar aqui no podcast também, né? Obviamente. Então, Ângelo, Thiago, dê boa noite a todo mundo aí, apesar que vocês vão terminar o podcast, né, cantando as notas do Caneta Azul e outro tocando, né? Tocando. Pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima. Grande abraço. Milagre, aí. Não falou, indique pros amigos. Pois é, não falou. Ele esqueceu o papelzinho hoje. Esqueceu o papel. Eu fiz umas 10 frases aqui diferentes. Vocês ficam tirando sarro, não, velho. É isso aí, gente. Valeu por ter ficado até aqui. Eu tenho certeza que esse assunto ajudou bastante você que ouviu, porque eu sei disso porque me ajudou também. Então, né, é um conhecimento que sempre agrega para nós. Então, obrigado, Samuel, pela presença. Enriqueceu muito nosso debate. E é isso aí. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que o Ivo fala? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós fazemos tudo isso com muito amor. E como é que tu fala? Bom dia, tchau. Boa tarde, boa noite, respeitar o público, carinho, amor, satisfação, fazemos isso tudo de coração e tal. Aí vamos lá. É isso aí. Valeu, galera. Não tira o foco não, viu? Galera, estamos chegando no final de mais esse podcast ao som da grande voz, desse tenor, né, assim, desse Caneta terror, né, ele vai cantar Caneta Azul, né, em recitando notas, no Bona raiz, né, com regência, e logo na sequência, ao som das cordas triplas de Ângelo Mendes, escutaremos
ele, né, fazendo esse grande concerto dessa música que tomou conta das redes sociais e do nosso Brasil. Boa noite a todos e até a próxima. Valeu! Gente do céu, que nível chegou esse podcast? O Ivo e as torturas dele. Vamos lá. Ufa, só até aqui mesmo, velho. Dá não.